minutinho. Boa noite, então. Nós estamos iniciando a apresentação da equipe 1, às 22h03 aqui no meu relógio. Nós somos, né, guerreiros e guerreiras, estamos em 22 pessoas, né? E eu estou com todas as minhas atenções para você. Hoje, para mim, 2h é cedo, entendeu? Porque eu já estou ligada, né, no 220. Então, eu tenho que... quero escutar vocês. Vocês estão com um projeto lindo, maravilhoso, não é? Vocês têm toda a minha atenção, a equipe 1, tá bem? Boa noite. Vou colocar para apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente vai começar a apresentação agora, tudo bem? Sim. Meu nome é Luana. O nosso tema é Educação Escolar Indígena sob uma perspectiva interdisciplinar. E o nosso grupo é composto por mim, pela Camila, pela Caroline, a Michelle, a Milena e a Tainara. Como ponto de partida, a gente gostaria de levantar algumas reflexões. Qual seria a importância da cultura indígena? Seja para nossa religião, para as nossas religiões atuais, os nossos rituais, as nossas línguas, hábitos, artesanatos, culinária, costumes, educação. Qual seria atualmente a influência cultural que a gente ainda tem dos ensinamentos indígenas, das raízes indígenas, entre outras demandas? Boa noite. Sobre o nosso projeto, a gente escolheu esse tema baseado nas interrogações que a Luana trouxe agora. Diante disso, eu acho que é notório a gente falar também do processo de construção dele. A gente levou bastante em conta os textos que a Elaine indicou no campus, tipo o texto de Oliveira, sobre o círculo hermenêutico. Utilizamos bastante Giroto também, que nós temos bastante, trabalha a pedagogia de projetos. E também a gente fez uma pesquisa bibliográfica, fez nas bases de dados da Cielo, do portal Educa, e também no Google Acadêmico, que vale a pena destaca também. E foi realmente um projeto feito coletivamente, a escrita, a gente utilizou bastante o Google Drive para a escrita, a gente se dedicou bastante. Esse fragmento que está aqui na tela de vocês é do nosso projeto interdisciplinar, que diz o seguinte: o presente projeto interdisciplinar, denominado Educação Escolar Indígena, sob uma perspectiva interdisciplinar, visa demonstrar como a ausência da discussão e valorização da cultura indígena nos ambientes escolares pode levar à marginalização e à depreciação desses povos. Relacionado a isso, cabe evidenciar que os livros didáticos, por trazerem uma imagem dos indígenas na época da colonização, onde eles são representados por pinturas que confirmam o exótico ou em situações que o vitimizam, fazem com que as estudantes desenvolvam um olhar puramente superficial a respeito da identidade contemporânea dos indígenas. Ou seja, vamos lá. O público-alvo do nosso projeto é estudantes do ensino fundamental 1, mais precisamente do 5º ano. O tempo de realização do projeto é de 4 semanas e possui como tema a necessidade de reavaliação da valorização da cultura indígena em ambientes escolares. Visto que o objetivo é demonstrar como a ausência ou pouco enfoque dado a esse tema em ambientes escolares pode levar à marginalização e desvalorização dos povos indígenas. Cabe evidenciar que eles foram e são essenciais para a estruturação do Brasil, pelo fato deles de habitarem o território brasileiro antes mesmo da colonização portuguesa. Além do mais, eles foram os provedores do desenvolvimento sociocultural do país, por meio de seus agrupamentos que possibilitaram a difusão dos ensinamentos para toda a comunidade. Portanto, o estudo da cultura indígena no meio escolar introduz sentido às disciplinas de história, geografia, além de possibilitar a compreensão do processo de miscigenação, e o estudo da cultura indígena ainda possibilita entender as raízes, os costumes
as crenças e as formas como estes influenciam nosso cotidiano e de toda a população brasileira atualmente. Então, pessoal, como nós já sabemos, né, a sequência didática interativa ela é uma nova proposta, que ela visa trabalhar novos métodos de ensino e aprendizagem. Então, dessa forma, a nossa equipe pensou em desenvolver atividades que proporcionem conhecimentos e também vivências acerca da cultura indígena aos nossos estudantes. Para a nossa primeira semana, nós pensamos em problematizar o tema através de uma roda de conversa. E aí o conteúdo, né, é sobre a cultura indígena, o tema seria a necessidade da valorização da cultura indígena, o objetivo é obter informações sobre os conhecimentos prévios dos estudantes em relação à cultura indígena. A atividade problematizadora é levantar questões sobre o que os estudantes conhecem sobre os povos indígenas e a sua cultura, por meio de algumas indagações, né? Quem são eles, como os estudantes veem eles, o que eles sabem a respeito das crenças e culturas, né, dos povos indígenas. A nossa estratégia metodológica é organizar uma roda de conversa, onde a turma poderá, por meio de algumas indagações, expor seus conhecimentos prévios sobre as práticas culturais indígenas de acordo com o conhecimento deles. Como continuação da sequência didática, na semana fundamentação, mais uma introdução histórica, na qual o conteúdo era a formação do Brasil, dos indígenas e suas culturas. O objetivo era reconhecer e identificar a diversidade dos povos indígenas e as suas culturas. Usamos como materiais textos e imagens. Primeiramente, propomos uma atividade problematizadora, na qual promovemos um diálogo com os estudantes a respeito da cultura indígena, sobre como a sua cultura é vivenciada no dia a dia e qual a sua importância. E apresentamos conceitos sobre a cultura em questão. Com isso, foi possível introduzir a disciplina de História e desenvolver temáticas sobre os povos indígenas. Como estratégia metodológica, durante o diálogo, organizamos a turma em um círculo e propomos uma atividade de interação entre a turma com a apresentação de imagens de povos que pudessem interagir e conhecer juntos um pouco da cultura indígena, evidenciando a culinária, os hábitos, artesanato, costume, educação, modos de trabalho e de cultivo. Também fizemos algumas perguntas, como o que está sendo retratado nessa fotografia, como você identifica isso, quais as características, o que lhe chama atenção, se você conhece esse alimento, entre outras coisas. Depois passamos um vídeo denominado Vida de Índio e depois fizemos a leitura do texto em voz alta com os estudantes para que eles pudessem ter embasamento teórico sobre a cultura indígena. A gente utilizou algumas imagens, a mandioca, a cerâmica marajoara e a escola indígena. Boa noite. Na segunda semana da nossa sequência didática, na segunda parte, a gente focou na retomada do termo da miscigenação e na contação de histórias, com o objetivo dos estudantes conhecerem a história indígena e o significado do termo da miscigenação. Para isso, a gente utilizou o vídeo Turma da Mônica, o povo brasileiro, para retomar o conceito das aulas anteriores e abrir um espaço de diálogo sobre os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito desse termo. Então, para direcionar esse diálogo, a gente utilizou algumas perguntas norteadoras, como: é importante que um país tenha um povo diversificado? As pessoas do Brasil são idênticas ou são diferentes uma das outras? E também utilizamos, para esclarecer esse termo, um material de apoio. Depois dessa roda de conversa, nós introduzimos a contação de histórias, porque as crianças ficam fascinadas, né, pela contação de histórias e aproximam um pouco mais. Então, nós contamos a história Mani, a lenda da mandioca, e distribuímos a história impressa para os estudantes na folha 4. Depois dessa contação, a gente realizou uma breve reflexão com as crianças sobre os termos que são apresentados na história,
termos como pajé, o nome da tribo, a origem do termo mandioca, os rituais e os costumes indígenas. E para finalizar, como uma forma de avaliação, nós solicitamos um desenho para os estudantes, que representasse os indígenas, as suas culturas, e a relação que os estudantes conseguiram estabelecer entre eles e o modo de vida indígena, com o objetivo dos estudantes se inserirem no desenho e observar o que foi absorvido após as atividades realizadas em sala de aula. Boa noite, gente. Novamente, traçar novas rotas ou chegar em algum lugar por meio de mapas, para alguns ainda é um desafio. Na etapa 3 da nossa sequência didática, a gente trabalhou com a construção de mapas. Ainda de acordo com os parâmetros curriculares nacionais de História e Geografia, todo aluno precisa terminar o ensino fundamental sabendo interpretar cartas geográficas e capaz de produzir representações próprias do espaço. Dessa maneira, a gente propôs uma roda de conversa com as crianças para a gente ter conhecimento sobre os conhecimentos prévios que ele tem, onde as tribos indígenas povoavam, com a chegada dos portugueses, o que eles sabiam sobre como foi realizado todo esse processo, né, de tomada do espaço na chegada dos portugueses aqui no Brasil. E aí, logo após, a gente juntou todas as crianças e optamos por construir um mapa junto, dando passo a passo, né, de como todo esse processo foi acontecendo. Como método de avaliação final, a gente optou por pedir para cada criança construísse um mapa de maneira individual para entender o que cada um conseguiu absorver da nossa roda de conversa. Boa noite. Na quarta semana foi o tema de brincadeiras indígenas. O objetivo era apresentar brincadeiras que é proveniente da cultura indígena, que está presente no nosso dia a dia, que às vezes as crianças não sabem que são de origem indígena, não sabem de que origem são, e é uma forma interessante deles conhecerem melhor. A gente utilizou textos, vídeos, imagens, brinquedos, como peão, bola de gude, peteca, e também foi pedido para que, se pudessem, levassem sacola, jornal, fita crepe e garrafa. A atividade problematizadora era eles assistirem um vídeo, Brincadeiras Indígenas, e a gente apresentou algumas fotos e o texto sobre as brincadeiras que eram da origem indígena, com o intuito de que os estudantes entendessem a origem de algumas das brincadeiras e ficassem mais interessados e curiosos em saber mais. Aí foi perguntado se eles imaginavam que alguma dessas brincadeiras eram de origem indígena ou não. E depois disso, foi proposto como avaliação para eles foram separados em grupos e assim cada grupo iria fazer algum brinquedo, produzir algum brinquedo. Produzindo esse brinquedo, eles iriam compartilhar após estar pronto, iriam passar de grupo em grupo e também iriam explicar para os outros alunos como foi feito e como que se brincava com esse brinquedo. Assim, a gente podendo entender o que eles entenderam sobre as brincadeiras indígenas e o que eles absorveram sobre a cultura. Eu disse que a gente ia ser bem breve.
A gente tentou minimizar bastante a nossa apresentação, mas o projeto está muito rico, depois a gente vai disponibilizar para todo mundo que quiser ver. Então, por fim, né, o nosso projeto ele tem como intuito final de após a sua realização, indagar se os estudantes eles foram capazes de compreender que eles são frutos, né, de um processo de miscigenação proveniente dos povos indígenas. Então, nós pensamos que a inserção do estudo da cultura indígena nos conteúdos estudados pelos alunos do 5º ano em questão aqui, irá proporcionar sentido, né? As disciplinas, principalmente, que a gente vai trabalhar, que são histórias e geografia, vai agregar conhecimentos, aprendizagens não apenas na vida escolar desses estudantes, mas também na vida deles como um todo, porque a cultura indígena é riquíssima. E, por fim, com a construção, né, e também com a efetivação desse projeto interdisciplinar, nós acreditamos que será possível minimizar os casos de marginalização e desvalorização desses povos, e assim começar a construir boas relações, né, e começar a construir também a valorização da cultura indígena, que contribui tanto, né, para a nossa sociedade, que está sempre presente. E também vai contribuir para o surgimento de novas perspectivas que possam ir além dos estereótipos e preconceitos que estão presentes na nossa sociedade vigente ainda a respeito dos povos indígenas. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção de todos. E as nossas referências estão aí. Gente, só uma coisinha que eu queria falar, que a gente trabalhou muito assim, quando a gente foi fazer o projeto, né? A gente pensou em construir, pensando em ir além só da comemoração, sabe, do Dia do Índio. Porque geralmente, Dia do Índio, semana que vem. Aí os professores trabalham só durante uma semana, alguma coisa assim. Então a gente pensou em ir além disso e trazer mais aprofundadamente, né? Porque às vezes as crianças pensam que é só a pintar o rostinho, achar que é coisas mais, assim, estereótipos, né, mesmo. Então, a gente pensou mais nesse sentido também, de trazer esse projeto. Normalmente, mais, né? Normalmente, o Dia do Índio não é trabalhado nem uma semana, nem um dia. Já vi em várias escolas. Acho que todo mundo tem isso na mente. Quando fala de indígenas, você vem o quê? Dia do Índio. Que dia que é? Dia 19. Só isso. E eu acho que a primeira quebra que vocês fizeram, muito bem feito, foi não tratar como índio, né? Vocês fizeram sempre povos indígenas, cultura indígena, né? Povos originários, né? Eu achei assim que esse respeito, esse cuidado na escrita, ele é fruto do estudo, da fundamentação, que a gente vai percebendo, né? Que a gente precisa fazer mudanças na forma da gente tratar para que essa cultura chegue, né, até nós. A gente não criar aquela barreira que fique lá distante, né, tratado como algo distanciado ou então reverenciado em um único dia, né? Mas tratar como cultura. Eu acho que o Antônio colocou ali uma coisa bem certa. A gente está carente na formação básica de cultura, para que a gente sinta o pertencimento, a gente se sentir pertencente a uma determinada cultura. Né? Então, a gente vai se afastando, a gente se afasta do folclore, a gente se afasta das tradições religiosas, a gente se afasta das manifestações culturais, a gente vai se cercando de uma outra forma enculturada, né? Que não é a nossa, e a gente se perde, às vezes, no meio do caminho. Olha, o trabalho de vocês, meninas, é um trabalho de uma riqueza incrível, não é? Eu acredito que o nosso drive, né, eu abri o drive para que todas as equipes coloquem lá os trabalhos, porque os trabalhos de vocês estavam muito pesados e não iam caber no fórum, porque tem uma quantidade de megas lá de espaço, né? E como tinha trabalhos que tem vídeos, trabalhos que tem fotos, então eu achei que no Drive fica melhor. Aí eu peço a todos, né, nessa apresentação de vocês, que postem lá os projetos de vocês finalizados. Quem está apresentando agora, dia 18, até o dia 21,
né? Para que eu possa, se acontecer alguma coisa, me avise, né? Para que eu possa segurar. E tem uma coisa que eu achei assim muito rico de vocês, principalmente esse vídeo, né? Esse vídeo que fala sobre as brincadeiras indígenas, achei assim super rico, muito didático, né? Um vídeo feito por professoras, dá para a gente perceber, não é? Que está dentro da nossa realidade, né? Não é algo fantasioso, não é algo editado, né? É algo que está muito, muito claro, e eu gostei muito disso. E a fundamentação teórica de vocês está escrita de uma forma muito, muito bem escrita mesmo, não é? Eu fiquei muito satisfeita. São 2 grupos que trataram da cultura indígena, e isso engrandece, né, o trabalho da gente, porque você vê 2 grupos, e 2 grupos com distinção no caminho, né, de como fazer o trabalho, e com uma riqueza grande demais. Fico muito feliz. A gente vai chegando à última apresentação, né? Já escreveram aí algumas coisas aí bacanas para vocês, meninas, não é? Elaine, eu posso fazer um levantamento? Pode. Quando você falou para a gente a questão da argumentação, fundamentação e a questão da palavra índio e indígena, eu sempre falei para as meninas, a gente tem que tomar cuidado com isso. E principalmente com a palavra aluno. Foi algo que você ensinou para a gente, então acho que ficou muito marcado isso. É porque isso muda, né, completamente, Caroline, o tratamento, né? Eu estou aqui escutando vocês e estou aqui refletindo comigo mesma, né? Eu falo, estou pensando, será que eu poderia ter feito 3 dias de apresentação, não é? Estou aqui pensando comigo, se ficaria melhor, não é? Mas como mensurar isso, né? A gente vê o processo de escrita, e ele demora um pouco, né? Até que amadureça, né? Aí eu vou dar uma diferença de 3 semanas para um grupo de equipes, né? E mais a outra. Então, é muito... o trabalho com projetos, ele faz a gente pensar o tempo todo, né? A gente refletir o que a gente está fazendo, né? E escutar vocês, as dinâmicas que vocês tiveram, isso para mim é muito grandioso, né? É muito grandioso dar essas oportunidades, né? As atividades também que a gente pensou diante da sequência didática foi atividades que realmente pode ser desenvolvida dentro de sala de aula, que não vai fugir muito do contexto. A gente tem que pensar na realidade de cada instituição de ensino, na verdade, né? Então, por isso que a gente propôs seguir essa linha. Isso, se não for assim, a gente fica, o nosso projeto, ele não passa na supervisão da escola. A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que ir com uma boa fundamentação, mas também com atividades que possam ser realizadas nesse universo. Senão a gente cria algo que não tem como a gente realizar. Fica só na cabeça da gente, né? É claro que aos poucos, né? O que você consegue fazer hoje, mais para frente é possível fazer, né? Então, é isso. Meninas, muito obrigada, não é? Valeu muito. Agora vamos escutar a Joyce, né? A nossa última apresentação, não é? Prometo que eu vou ser sucinta. Eu vou só interromper e gravar novamente, porque fica mais fácil depois